Pessoal, boa noite. Já já vamos começar a nossa live. Hoje é com mais um postulante a ser candidato a vereador, que é o Brad Pagani, que é um nome que é o nome dele especial. Ele vai explicar aqui por quê. Vamos esperar ele entrar aqui para a gente poder conectar. Tá aqui já. Brad, já vou te conectar logo que você aparecer aqui. Lembrando sempre da importância de vocês estarem chamando cada gente. Oi, Brad. Boa noite. Olá, boa noite. Bem-vindo. Obrigado. Boa noite a Depois, todo mundo. depois você explica aí. Eu estou vendo aqui várias pessoas que estão entrando aqui. Laércio, Bacana. Hugo Olá, boa noite a Barreto, todos. Hugo, Hugo tá assistindo lá de Portugal. Celeste Rodrigues, Leonardo Vidal, Luciano Nascimento, Wesley. Então, Brad, a gente aqui, Bacana. eu faço uma apresentação rápida, né? O nosso tema hoje é liberdade econômica, né? Responsabilidades e deveres. Isso. Nós estamos aí no tempo de coronavírus, dessa crise que todos nós esperamos que passe, mas a gente não sabe nem quando e nem qual vai ser o dano disso. O mais breve possível, né? A gente espera que sim. O E, mais breve e possível. ficar aqui acompanhando o que as nossas autoridades estão fazendo, né? Infelizmente, nesses momentos de calamidade, acaba que acontecem grandes desvios. Vamos esperar que não dessa vez, né? Vamos esperar que essa Sim, turma sim, tenha exatamente. responsabilidade, né? O poder público já está muito degradado, a qualidade do serviço para a população tem estado muito ruim por causa dessas faltas de responsabilidade. Mas eu vou me apresentar aqui rapidamente, Brad, e depois eu vou passar a bola para você. Perfeito. E você que é o astro do dia aí, a pessoa Não, não importante do imagina. dia. Jamais, jamais. Bom, eu sou o Fred Luz, eu sou carioca, que sempre tive oportunidade, graças a Deus, de sempre morar aqui na cidade. Nasci na Zona Norte, em Todos os Santos, ali perto do Engenhão. Meu pai era de classe média, foi funcionário público e prosperou bastante na vida. Mas a vida foi de classe média. Desde escola pública a minha vida toda, fiz até o vestibular. Quando eu fiz vestibular para uma universidade paga, fui bolsista, me formei com 21 anos em engenharia, sempre fui muito caprichoso, muito estudioso. Fiz concurso para a Petrobras, trabalhei na Petrobras quase 6 anos, né? Foi uma experiência que eu tive numa empresa pública. Cheguei a ser gestor lá e fui convidado para ir para a Lojas Americanas, que na época era uma empresa que passava por alguma dificuldade, mas que com um trabalho de altíssima qualidade de gestão, formação de gente, definição de objetivos claros, meritocracia total, perseguição dessas metas e desses objetivos, a companhia prosperou muito e hoje está aí espalhada pelo Brasil todo, é uma grande companhia. E ali aquela turma que liderava, hoje eles são mega administradores e gestores mundiais. E são todos brasileiros e todos cariocas. E foi um ambiente de muito desenvolvimento, eu adquiri aquela cultura, fiquei lá por 15 anos quando eu resolvi sair para empreender. E logo depois eu me tornei sócio e diretor-geral também de uma rede de lojas voltada mais para vestuário, roupas, que foi dona das marcas Richards e depois nós compramos a Salinas, marcas também do Rio de Janeiro, que com trabalho de gestão, colocando as pessoas certas nos lugares certos, a gente prosperou para caramba. Aumentamos muito o número de lojas, vendas, geramos muitos empregos. Em 2011, nós vendemos a companhia e logo depois eu fui convidado, então, para ser gestor executivo do Clube de Regatas do Flamengo, que é até uma experiência que eu comparo muito à cidade do Rio de Janeiro. Na época, 2012, uma marca de um grande potencial, degradada, desacreditada, quase que um paciente numa UTI sem esperanças e expectativas. Mas também com muita gente de qualidade. Eu não acredito em Salvador da Pátria.
trabalho em conjunto, muita gente boa, choque de gestão geral. Eu fui no primeiro ano diretor de marketing, depois o diretor-geral do Flamengo, executivo. Então, tive um papel de liderança importante. Nós equilibramos as contas do clube e geramos os recursos para ter um futebol dominante que precisa de muito dinheiro para isso. E para fazer isso de uma forma sustentável, é preciso ter uma gestão completamente diferente, colocando pessoas certas nos lugares certos, sem apadrinhamento político. Isso aconteceu, tanto que o primeiro diretor-geral do Flamengo era tricolor, o diretor financeiro era botafoguense, o Flamengo ia muito mal nas redes sociais, o Corinthians era muito melhor do que o Flamengo. Nós fomos lá em São Paulo, contratamos um profissional corintiano para vir trabalhar nas redes sociais do Flamengo, e as redes sociais do Flamengo hoje são uma das maiores do mundo. Trabalho feito com diligência, qualidade, acompanhamento de objetivos, meritocracia, sem conversa fiada. Quando chegou em 17, eu resolvi estudar a possibilidade de ajudar na política, vendo a degradação da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E aí eu conheci o Partido Novo, com o qual me identifiquei por não aceitar privilégios, por ser da filosofia liberal, que a gente vai debater aqui hoje um pouco, por não aceitar dinheiro público para nada e por desejar ser uma plataforma para que pessoas como eu e como o Brad, que resolvemos atuar no processo político para acabar com a politicagem. Não é para acabar com a política, é para acabar com a politicagem. Eu resolvi entrar, participei das campanhas do João Amoedo, um pedaço da campanha do Zema, participei da transição do governo do Zema, fui ser dirigente do partido e acompanhei muito o governo do Zema como os nossos deputados federais em Brasília. No começo do ano passado, eu resolvi, então, me inscrever no processo seletivo para a Prefeitura do Rio. Fui aprovado. Depois o Brad vai dizer em que estágio ele está do processo seletivo. O processo seletivo é um dos valores também que eu acho muito importante do Partido Novo. O Partido Novo exige um mínimo de qualificação e de alinhamento com objetivos e valores, com princípios e valores daquelas pessoas que ele vai colocar para a opção dos eleitores quando chegar a hora, que se dá na convenção partidária. E para o Rio de Janeiro, de uma forma bem sucinta, eu tenho 3 objetivos do ponto de vista da conduta da gestão. O primeiro é acabar com a bagunça que a gente vê manifesta em qualquer coisa na cidade do Rio de Janeiro hoje, saúde, educação, nas ruas, tudo. Ordenamento urbano que não existe. E para isso é preciso ter um choque de gestão, que significa colocar as pessoas certas nos lugares certos, coisa que eu sempre fiz na minha vida, não aceitar cabide de emprego, apadrinhamento, ter muita transparência, inclusive para estar apresentando metas e objetivos para a população poder criticar, e descentralizar, levando objetivos, gestão, solução dos problemas para perto das pessoas que vivem nas regiões, porque os objetivos muitas vezes são diferentes entre Leblon, Pavuna, Bangu, Barra da Tijuca e assim sucessivamente. Então, a descentralização é muito importante. Então, choque de gestão e ter tolerância zero com a corrupção, que é a pior manifestação do estado atual de coisas. Pessoas que vêm para a política não com o propósito de servir, mas com o propósito de se servirem. E aí saqueiam o poder público e causam um dano cruel, desumano e irreparável com as pessoas que mais precisam do serviço público. E para isso, fazendo isso, a gente quer entregar uma saúde de muito melhor qualidade, que a gente entende que dá para fazer com o dinheiro que se gasta na saúde, sem colocar nenhum centavo a mais. Para facilitar a vida do empreendedor, do pequeno e do micro, principalmente, que são os maiores geradores de emprego, para fazer essa cidade voltar a prosperar. Não faz sentido a cidade do Rio de Janeiro perder em competitividade para cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Recife e muitas outras. É porque não tem um foco, uma atitude, fala assim, olha, em que a gente está perdendo para essas cidades, como é que a gente vai resolver esse problema? E o terceiro é a educação, que a missão da prefeitura é a educação fundamental, que vai até o 9º ano para um jovem que deverá chegar lá, se não for reprovado, com 14, 15 anos de idade. E como primeiro tijolinho para garantir métodos e processos, nós queremos garantir que, ao final do 1º ano, uma criança com 6,
7 anos de idade, todas estejam alfabetizadas. E aí depois a gente tem tempo para debater mais, mas em resumo é isso. E eu vou passar a bola aqui para o Brad, para ele se apresentar, falar o nome dele, falar por que ele usa esse nome Brad e contar um pouco da história dele e os propósitos. Bem-vindo, Brad. Obrigado, obrigado. Eu estou vendo aí que tem um monte de gente entrando, fazendo comentário, assinando. É legal isso aí. Bom, meu nome é Brad, tá? Na verdade é um pseudônimo. Eu comecei a escrever uns livros quando eu tinha 15, 16 anos. No total eu escrevi 17. Alguns 17 eu não livros? publiquei. Legal. Alguns eu não publiquei, né? E eu sempre fui envolvido com o mundo da arte. Então, como é de praxe uma pessoa ter um nome artístico, né? Tenho 29 anos de idade. Em julho agora eu vou fazer 30, mas para não perder o hábito de dizer que eu tenho 20 e pouco, então eu vou fazer 20 e 10. Eu nasci no Rio de Janeiro. Que dia de julho, Brad? 7 de julho. 7. Dia 7. A minha mãe é do Isso. dia 8 e a minha mulher é do dia 9. Caramba! Então, nasci no Rio de Janeiro, tá? Moro aqui na Zona Oeste, moro em Sepetiba, né? E eu sou formado em Relações Internacionais. Eu não trabalho com Relações Internacionais, tá? E atualmente eu faço um MBA em Gestão Comercial. Não sei se pode falar aqui o nome das instituições, né? E o motivo pelo qual eu decidi entrar no Partido Novo foi justamente o fato de que o partido representa a vontade do povo, né? Eu desafio alguém perguntar a qualquer cidadão quem gosta de pagar imposto e não ter resultado. Eu quero ver um cidadão de boca cheia que diga, de boca cheia, com vontade, que o atual sistema hoje dá certo. Eu desafio. Eu duvido que exista. Então, o Novo, ele é um partido que vai pelo caminho certo no que diz respeito à economia, né? Porque o liberalismo, ele nos mostra que é o indivíduo, que é o empreendedorismo que gera riqueza e que o enriquecimento de um povo, ele não vem através de ações paternalistas do Estado. Entre aspas, paternalistas, né? Eu diria exploradoras, covardes. Então, o Partido Novo é um partido que me cativou, principalmente pelo fato de não usar, de abrir mão, né, de fundo eleitoral, de fundo partidário, apesar que existem barreiras que impedem atualmente o Novo de devolver esse dinheiro, mas enquanto isso não acontece, o dinheiro está lá guardado. Então foi por esse motivo que eu decidi entrar no Partido Novo, um partido plural, um partido que representa de verdade o pensamento do povo, por mais que as pessoas, grande parte, não saibam o que é liberalismo, né? Existe muita gente que não sabe qual é o conceito de liberalismo, muita gente não sabe nem a definição do que faz os cargos políticos, não sabe o que faz um senador, não sabe a diferença, não entende qual é a separação entre os 3 poderes. Então, essa é uma carência que deve ser sanada através da educação. Esse é o principal ponto que eu quero falar hoje aqui, tá? E girando em torno de liberdade econômica e os nossos deveres, né? Nós vamos iniciar falando sobre a importância da educação e o resultado que isso traz, tá? Bom, eu separei algumas pautas aqui, são pautas muito vastas, tá? São pautas que nós levaríamos horas e horas conversando, então eu vou tentar ser o mais breve possível. O Fred vai me ajudar, né, a conversar sobre, porque ele tem dados, ele tem conhecimentos diferentes dos meus e a gente integra esses conhecimentos. Bom, o que acontece hoje em dia é que o cidadão
ele é muito insatisfeito com a política e com razão. Se você precisar de um hospital público hoje, você não tem. Se você precisar de uma escola pública com educação de qualidade, você não tem. A polícia sofre problemas, os hospitais sofrem problemas, tudo que é público sofre muito problema. Então, criou-se na mente do brasileiro que o Estado deve se suprir isso daí. Só que não é dessa forma que acontece. Quando o Brasil teve a sua primeira Constituição, ela foi extremamente liberal. Ela estava totalmente alinhada com os princípios liberais. Inclusive o da abolição dos escravos, o fato de abolir os escravos. Só que isso mexia com a autarquia, mexia com quem não devia. Né? E aí houve... Na verdade, a República foi um golpe. Né? Tivemos um golpe contra a República, justamente porque grupos de interesse não queriam perder os seus privilégios. E isso acontece desde então. Nós passamos pela República Café com Leite, né? Dividindo o poder entre São Paulo e Minas. Né? Passamos pela era Getúlio Vargas, onde foi criado também a CLT, onde foi criado uma série de benefícios trabalhistas. Né? Passamos também pela ditadura militar, a dita redemocratização, FHC, PT, o impedimento da Dilma, Temer e Bolsonaro. O que esses governos têm em comum? O que está acontecendo em comum? Não existe um esforço maior para combater grupos de interesse. Opa! Caiu aqui o telefone, peraí. Nada, tudo bem. Vamos lá. Então, como eu estava falando anteriormente, quando nós temos um Estado muito inchado, um Estado muito centralizado, esse tipo de coisa não permite com que os cidadãos sejam livres. A esquerda hoje, ela vem de uma ideia de que se você votar na esquerda, você vai ter liberdade por causa da sua cor, você vai ter liberdade por causa da sua orientação sexual e por ser pobre e tralá, minorias. Só que o que acontece é que esse discurso atinge justamente a maioria para ganhar popularidade. A maioria dos brasileiros são de cor mais escura, né? Morenos, pardos, negros, é mulher e é pobre. Então, a quem diretamente esse discurso vai atender? A maioria dos brasileiros. E esse tipo de política que beneficia autarquias, né, ganha força e tapa os olhos dos eleitores. Então, nós precisamos mostrar para os cidadãos que eles são livres. O dinheiro, por exemplo, do FGTS, que poderia estar no seu bolso para você usar da melhor forma possível, ele é obrigatoriamente emprestado para o governo e o governo te devolve depois de um tempo, né? Na maioria das vezes, abaixo da inflação. Então, perde o poder de compra. Era muito mais vantajoso o dinheiro estar no seu bolso do que você ser obrigado a emprestar o dinheiro para o governo. Fora Fred, outros direitos. Fred, eu posso dar uma interrompida aí e falar alguma coisinha também para te ajudar? Com certeza. Beleza. Então, eu acho que eu nem vou entrar pelo aspecto histórico, porque é isso mesmo. Né? Tem umas frases que é o seguinte: ninguém entrega poder. O poder ele é conquistado, ele é tomado. Tem alguns avanços importantes da sociedade brasileira, pós-ditadura, tipo direta já, né? O próprio movimento pela Constituição, com todos os defeitos que a Constituição tenha. O Brasil hoje é uma democracia, muito mal, na minha opinião, conduzida, mas é uma democracia. Tem os 3 poderes institucionalizados, né? Também não funcionam, na minha opinião, corretamente. Tem muitos vícios ainda de um acordo espúrio de pessoas da classe dominante, de grandes empresas, das megas empresas, com o poder público. É um acordo em prejuízo do cidadão, né? E
o princípio liberal vem no sentido da população, né, de cada um de nós, a gente tomar o poder. Tomar o poder como? Nos informando, estudando e votando. A hora do voto é o maior momento de poder da população num regime democrático. Acontece que, ao longo do tempo, o espaço político, o espaço de fala, ele foi tomado por pessoas que não eram e não foram e não são tão qualificadas assim. Porque nós, de uma certa forma, nós nos acomodamos e ficamos em casa, ficamos cuidando da nossa vida, para a gente tá bom, política não é para mim, política é um negócio ruim. E aí, pela nossa omissão e pela nossa ausência, nós deixamos que esse pessoal ficasse falando sozinho. Eles não tinham uma fala. Olha, até muito pouco tempo atrás, eu acho que até essa última eleição, não tinha direita no Brasil. Todos os partidos eram social alguma coisa. Todos, sem exceção. O PSDB representava a direita, mas o PSDB nunca foi direita. O PSDB sempre foi um partido que aumentou gasto público. O histórico é de aumento de gasto público, da hipertrofia do Estado. Pela primeira vez, né, não vou entrar no mérito, defeito, eu acho que tem várias críticas a fazer, a gente tem um ministro da Economia e um governo que tem um viés liberal. Mas eu acho que ainda é instável, porque eu não acredito que o presidente da República acredite tanto no liberalismo como Paulo Guedes, entendeu? O Novo é liberal, o Novo apoia esse movimento econômico, embora não apoie, como a gente vê aí, um monte de outras manifestações do governo, né? Principalmente do presidente da República. Mas nós entendemos que nós temos que sair da indignação e vir para a ação. E o Partido Novo, até como eu falei, hoje eu estou nesse processo porque existe o Partido Novo. Se não existisse o Partido Novo, eu acho que eu não estaria aqui. Eu estaria cuidando da minha vida, sabe? Eu também. Eu não estaria aqui. Eu também não estaria aqui. E o Partido Novo é um movimento importantíssimo para que a gente entre em campo. Para que pessoas como eu, como você, façam assim, peraí, vamos entrar nessa conversa. Mas não vai dar tempo disso ser feito pela estrutura educacional atual. Por quê? Porque a estrutura educacional atual, ela é dominada por quem está no poder. E esses caras não querem essa mudança. A conversa lá é outra. A conversa lá é que todo mundo é coitadinho, que é o Estado que vai ajudar, coisa que não existe Estado. É claro que numa crise como essa, que a gente está vivendo do coronavírus, aí sim é necessário uma coordenação geral. E a gente vê que aí nessa hora eles batem cabeça pra caramba, porque eles não estão acostumados a terem soluções estruturadas. Eles estão acostumados a lutar pelo poder, a lutar pela falácia, pelo papo fácil, né? E aí você pega o governador do Rio, comprando sem licitação, que é válido para esse momento, mas, por outro lado, quando é questionado que o valor é alto, ele vai lá e esconde a compra, acabando com a transparência, o que é absolutamente antidemocrático. É disso que a gente está falando. Quer dizer, o primeiro passo para a gente ter saúde de qualidade prestada pelo poder público, porque já tem muito dinheiro, só que o dinheiro não vai para o serviço. Uma boa parte desse dinheiro vai para o desvio, vai para o ralo. Na educação, a mesma coisa. Na segurança, a mesma coisa. A gente paga muito imposto. Na nossa opinião, o que a gente tem que fazer é melhorar o poder público, desinchar o poder público e baixar os impostos. A gente está vendo agora, nesse período aí de crise, de coronavírus, um monte de políticos, que eu chamo da antiga, políticos profissionais, proporem um monte de objetivos para tirar dinheiro de quem milita na iniciativa privada, do empresariado, toparam reduzir jornada de trabalho dos funcionários para viabilizar que eles fiquem empregados, mas todo mundo vai perder dinheiro, todo mundo vai perder receita.
E eu não vi ninguém até agora, com exceção do pessoal do Novo, falar em vamos usar o fundo partidário para ajudar no coronavírus. Vamos fazer como na Nova Zelândia, que a turma lá reduziu o próprio salário de todo mundo que trabalha no governo, judiciário, executivo, em 20%. Ninguém está falando disso. Um monte de ideia para os outros, mas para eles mesmos, até agora, nenhuma ideia. E nessa discussão que teve lá, de ajuda aos estados, que teve lá no Congresso Nacional agora, também não teve nada que se fala. O governo só quer uma coisa, não quer nem reduzir o salário, ele quer que sejam congelados os aumentos enquanto estiverem valendo essas ajudas. Até isso não se conseguiu passar, o que é um escândalo. Ou seja, nós temos um governo hipertrofiado, grande, consumindo recursos monumentais da população e sem dar em contrapartida o serviço, como você falou aí. Pô, vem cá, você acha legal você pagar imposto no teu serviço? Ninguém quer isso. Só que a gente não está conversando, a gente precisa expandir o Novo para a gente conseguir conversar mais com a população, independente de ser candidato ou não. Olha o que eu estou falando. Não é questão de ser candidato ou não. Vamos sair de casa, vamos explicar, vamos entrar numa conversa, até para entender como é que essas pessoas ouvem isso, como é que a gente entra, porque eu vou te dizer, eu antes estava andando, conhecendo e aprendendo, agora não estou podendo, porque eu estou nesse processo aqui recluso, porque eu ainda sou grupo de risco, então hoje eu estou conectando, conhecendo e aprendendo, mas eu fui a muitas favelas, muitas comunidades, e quando você conversa diretamente com as pessoas que moram lá, elas compreendem o problema, sim. Elas compreendem, elas sabem o que está acontecendo. Elas sabem. Mas a gente precisa conversar mais, a gente precisa ir mais lá. A gente tem que sair da nossa zona de conforto para ajudar a fazer essa transformação. Nós todos, eu me falo isso para mim mesmo, que estive ausente esse tempo todo do processo político, eu sou responsável pelo que está acontecendo hoje, sim. E só há uma forma de mudar, e é possível. É todos nós, mas não é um, não é o Fred, não é o Brad, não é só o pessoal. É a gente transformar esse grupo em milhares e em milhões de pessoas. Aí sim, os cidadãos vão exercer o seu direito. E hoje a legislação do Brasil permite isso. É difícil. É tudo feito contra esse movimento, mas esse movimento não está bloqueado. Então é possível fazer. Para abrir, como o João conta as histórias, para abrir o Partido Novo em 2015, conseguir inscrições, demorou 4 anos, 5 anos, não foi fácil. O progresso do Partido Novo é muito difícil. Todo mundo quer dizer que o Partido Novo é igual aos outros partidos, e não é. Mas como é que a gente consegue mostrar que o Partido Novo não é igual aos outros partidos? Tem 2 formas. Número 1, pela atuação de quem é eleito pelo Partido Novo e que representa o Partido Novo. Número 2, por nós, filiados do Partido Novo, que ainda não somos candidatos, somos simplesmente militantes, propagando a mensagem. Esse é o nosso papel. A gente tem que fazer isso. E esse espaço para mudança, ele realmente existe, é possível, depende de nós. E aí, Brad, eu queria que você contasse um pouco, eu nem tive a vontade de conversar com você, nem sei se você já fez isso, como é que tem sido as suas experiências conversando com as pessoas que não conhecem o Novo sobre o que significa o Novo, sobre o que significa a mensagem liberal e o que você tem tido de retorno dessas experiências. Bom, eu tento buscar o melhor resultado possível, né? A maioria, não sei o porquê, dos meus amigos, do meu ciclo, já são pessoas de direita, né? Já sabem o que significa o tamanho do Estado e tal. Agora, é bem difícil conversar com quem ainda está numa vibe de comunismo, que tem aquela coisa ferrenha de Estado, que acredita no Estado paternalista. Então, eu sempre busco a melhor forma, tá? Sempre busco a melhor alternativa. Sempre estou explicando e deixo no ar para a pessoa poder pesquisar, né?
a reação das pessoas, na maioria das vezes, sobre o Partido Novo, por enquanto, é uma reação de surpresa, no sentido de que muita gente, pelo menos aqui no meu bairro, não ouviu ainda falar do Partido Novo. Não Né? conhece. E eu vivo postando no Face, vivo falando sobre isso com os meus amigos, né? E é desafiador, né? Eu lembro que em 2018, quando nós estávamos falando sobre a candidatura à presidência, surgiu uma falácia de que o Partido Novo era o partido do Banco Itaú e um monte de absurdo desse tipo, né? Então, foi desafiador explicar para essas pessoas que não se trata disso, que o partido não usa fundo eleitoral, não usa fundo partidário, é um partido que veio do povo, é um partido que não tem políticos profissionais. Então, a maior característica que eu posso dizer é desafiador. Foi desafiador, é desafiador e sempre será muito desafiador. Porque Mas, por se nós exemplo, chegarmos... quando você conversa com as pessoas sobre o Novo, que ainda não conheciam o Novo, você começa a falar, como é que é a reação delas normalmente? Na maioria das vezes, bem positiva. Positiva. Né? É o que eu Se experimento também. sim, se propõe a pesquisar sobre o partido, né? Sobre os principais ícones que estão atuando no partido, Marcel Van Hatten, assim, que eu sigo mais, eu indico, né? Marcel Van Hatten, o Alexandre, o deputado estadual, quem teve meu voto, né? O Paulo Ganimi, agora o senhor Fred Luiz. Então, a maioria das pessoas se propõe a pesquisar e a maioria das vezes é positiva a reação. Apesar de muitos não conhecerem, é positiva. Então, eu acho que é assim que se constrói. Né? Exatamente. É aos poucos. Exatamente, mas é isso. Mas é esse trabalho de formiguinha mesmo, de falar com um, vai lá, estuda. Quando o cara se anima, vai lá, fala com o outro. Tem uma coisa importantíssima, bastante interessante, que tem um negócio chamado ranking dos políticos, que só afere os deputados federais. No Brasil, são 513 deputados federais. 513. O Partido Novo só tem 8, porque ainda é um partido que está em crescimento, disputou a primeira eleição nacional em 2018. Primeira vez. Os 8 deputados do Novo, os 8, são os primeiros colocados dessa lista dos 513 todos os meses. Os 8 primeiros. Os 8 primeiros. E gastam menos da metade do que os outros deputados ganham. Olha só, gastam. Olha só. Isso a gente precisa falar muito. E fala assim, entra lá no ranking dos políticos, vai ver quem são os primeiros, vai ver que são do Novo. Porque, eu digo assim, antes, o cara fala comigo, eu falo, quem é você, Fred? Tenho a minha história de vida. Mas não tem atuação no poder público. Né? Tem uma proposta, tem uma ideia do que vai ser. Isso era assim com os nossos candidatos antes da eleição. Mas agora já passou a eleição. E eles estão entregando. Eles estão fazendo o que era para fazer. Isso é extremamente forte. No governo de Minas Gerais, que a gente também conseguiu eleger, no segundo maior colégio eleitoral do Brasil, nós elegemos um governador, num estado tão quebrado como o estado do Rio de Janeiro. Ele não colocou nenhum secretário por indicação política. Nenhum. Todos foram escolhidos por processo seletivo. Eu hoje de manhã estava num debate sobre descentralização com gente que já trabalhou no poder público, que até está nos ajudando, e que é afiliado ao Novo também, lá em Santa Catarina. O modelo da descentralização, mesmo lá em Santa Catarina, tinha um viés político muito importante. E ele falou que isso dava problema. Eu falei, olha, esse tipo de problema nós não teremos, porque não terá ninguém no grupo executivo por questões políticas. Ele estará lá por questão de qualificação, de preparo. E terá sido testado contra isso.
E aí eu volto lá para os nossos deputados, que são todos eles ótimos. Não são só os federais que estão ótimos, não. O Alexandre Freitas, o Chico Cambulhões, o pessoal de São Paulo, são todos ótimos. Só que não tem o ranking independente. Lá tem. Então dá para ver claramente. Por quê? Porque passaram por processo seletivo, porque não tem aparelhamento político. No gabinete deles, todo mundo trabalha. Por isso é que eles podem gastar metade do que os outros. Porque todo dinheiro gasto é gasto com quem trabalha. Não é gasto com quem está lá porque é cabo eleitoral, ou é apadrinhado, ou é amigo, ou faz rachadinha. É essa a diferença. É essa a diferença. E isso as pessoas entendem. Todo mundo sabe que é rachadinha. Todo mundo sabe. Você consegue explicar. Já começou com os vereadores. Um vereador aqui no Rio pode ter 21 assessores. Em São Paulo também. Os nossos vereadores trabalham com 6 a 8. De 21 para 6 a 8. Olha a diferença. E produzem muito mais. Muita. Essa é muito grande a diferença. Tem que levar para frente. Isso é um movimento. Não é para tornar o Estado menor, para não entregar serviços de educação, saúde e segurança de qualidade. É o contrário. É para entregar muito melhor serviço. E para depois diminuir o imposto. Para você poder fazer com o seu próprio dinheiro. Lá na frente. Exatamente. Agora tem que acertar as contas. Tem um longo passivo aí para ser reacertado. Mas, mal ou bem, isso foi o que aconteceu no Flamengo. O Flamengo era isso. Era uma instituição degradada, aparelhada, que o dinheiro não ia para o lugar certo. Mas o dinheiro, o potencial estava lá. Alguém vai me dizer que a cidade do Rio de Janeiro não tem potencial? Que a cidade do Rio de Janeiro não tem a capacidade de ser a melhor cidade do Brasil? Por quê? Tá brincando, né? Por quê? É só por incompetência nossa. É por uma incompetência de quem tem estado aí. É só por isso. Porque ativos, universidade, infraestrutura, né, ativos naturais, a gente tem de monte. Dá para explorar muito o turismo, dá para ter uma indústria criativa aqui maravilhosamente, é centro de cultura, tem empresas nacionais sediadas aqui. Existe povo mais empreendedor do que o carioca? Exatamente. E criativo. Quando eu falei lá do pessoal das lojas americanas, esses caras são brasileiros e cariocas, são considerados hoje os melhores administradores do mundo. Agora, lá é meritocracia total, não tem conversa fiada, não tem papo, não, coitadinho, tem coitadinho. É fazer acontecer. Por quê? Porque a gente está trabalhando com um ativo que é da cidade, que é de nós, é do cidadão, que precisa daquele serviço. E aí, na medida em que você descentralize, trabalhe junto, dê exemplo, todo mundo quer que a sua cidade seja maravilhosa e vai vir junto, e vai fazer junto, e vai participar. Porque todo mundo quer. Aí. Agora, se você é desconfiado, você acha que o poder público não ajuda, você não tem confiança, em princípio, todo mundo está na política, é mentiroso. Né? Eu ando pelas feiras, eu converso com as pessoas. É um ceticismo que a gente tem que reconhecer que é válido, porque, porra, é muita mentira mesmo. E aí o cara olha para mim, olha para você e fala assim, mas vem cá, por que você é diferente desses caras? A gente tem que... Exatamente. Tem lá os caras que já foram eleitos. Vai lá olhar o Chicão, vai lá olhar o Alexandre Freitas, vai lá olhar o Ganime, vai olhar os nossos deputados federais. Aí você vai ver que é diferente mesmo. Mas é novo. Quanto mais nós formos, mais nós vamos conseguir mostrar que nós somos diferentes. E aí a gente vai crescer exponencialmente. Desculpa aí que eu falei. A atuação... Nada, imagina. A atuação de quem já está eleito é fundamental. A nossa atuação é fundamental. E depois que nós conseguirmos mais espaço para poder mexer em toda essa estrutura, aí sim. Eu costumo fazer uma comparação. Se nós chegarmos para o melhor corredor do mundo, o melhor nadador do mundo, o melhor jogador de futebol do mundo, todos os melhores esportistas do mundo, e perguntarmos, em que momento você se tornou o melhor do mundo? Certamente não vai responder. Não existe. É um processo que precisa ser
É um processo que precisa ser corrido. Então, nosso papel, no momento, nós somos responsáveis por aumentar a sociedade civil organizada. Qual é a diferença de sociedade para a sociedade civil organizada? A sociedade é a sociedade como um todo. A sociedade civil organizada é a sociedade politicamente consciente. Nós temos que expandir a sociedade civil organizada. E, para isso, nós temos ferramentas como a educação, nós temos ferramentas como a internet, a militância é uma ferramenta. E quanto mais pessoas politicamente conscientes entrarem na política, aí sim nós vamos ter uma revolução. Aí sim nós vamos começar a andar, porque nós vamos ter mais gente para trabalhar em harmonia, né? Que é muito importante. E, acima de tudo, com bastante democracia. Bom, tem uma pergunta aqui para você, se você pretende defender alguma pauta específica, na hipótese de você seguir em frente nesse processo e ser um candidato a vereador e lá na frente ser um vereador. Olha, o que acontece? A função do vereador, ela está no âmbito legislativo, tá? Ela está no âmbito legislativo e também, dentre as várias outras atribuições, a função de vereador é cobrar, fiscalizar e cobrar, tá? Então, o que acontece? Fica muito difícil eu dizer que vou defender uma única pauta, sendo que tem um monte de coisa para poder resolver, né? Eu diria, a princípio, que eu me focaria mais na educação. Eu me preocuparia mais com a educação, me preocuparia muito também com a saúde e com os transportes. São as três coisas que eu mais me preocupo. Não existe como você evoluir sem educação, não existe trabalhador feliz doente e nem existe trabalhador feliz atrasado. Então, atrasado no sentido de transporte. Então, são as três coisas que eu daria prioridade. Agora, existem muitas outras coisas que devem, né, receber atenção, mas diria que essas três são as maiores. Perfeito. Então, o próprio Leonardo também fez uma pergunta, falou assim, poxa, mas o pessoal está fazendo muito propaganda negativa do Novo. É claro, à medida que o Novo está crescendo, e o Novo está crescendo, e como ele é um grupo que, chegando e aumentando o tamanho dele, ele causa um transtorno muito grande para quem incomoda, para quem está aí, porque ele vai tirando e vai tirar os privilégios, e esse aparelhamento, esse ganho de dinheiro, isso eu vi lá no Flamengo igual. O pessoal vai perder muito, e aí vão lutar muito para não ter essa perda. Né? Isso aí. Então, nós temos que nos estar preparados exatamente para a gente aumentar essa nossa militância. A gente está cada vez conversando com mais gente e expandindo. E o que vai nos defender vai ser o exemplo. Mas a gente vai ter que... Não pode achar que é fácil, que é duro pra caramba. É um processo, vai demorar anos e anos e anos. E a gente tem que estar bem consciente. Eu chamo todo dia aqui a turma, entre em campo, venham trabalhar junto, propague. Cada pessoa que não conhece o Novo, que a gente consegue falar para a pessoa conhecer, é uma sementinha que nós estamos plantando. E depois que ela conhece e gosta do Novo, a gente tem que pedir para reproduzir. Olha, então, por favor, chame mais gente, fale com mais gente, chame outras pessoas para virem para cá. Isso, exatamente. Crescer essa militância. A importância disso, ela vem sendo mostrada ao longo da história, né? Dos vários sistemas políticos que existem, né? Vamos começando pela anarquia, que é a ausência total de algum governo, que já existiu, né? Nós tivemos a monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, democracia, oclocracia e, de novo, a anarquia. Qual é a importância da participação das pessoas? Acontece que, na Grécia Antiga, quando houve uma crise econômica, os pequenos proprietários de terra, eles estavam sendo engolidos
para os grandes proprietários de terra. E, naquela época, o capital era terra, né? Hoje em dia, o capital não é mais terra. A gente pode até falar em outra ocasião o que é capital, né? Mas, então, daí dessa crise nasceu a necessidade, teve a necessidade de alguém que tomasse a frente e colocasse ordem na casa. E aí que nasceu a monarquia, né? A aristocracia da época, ela escolheu um arconte chamado Drácon, e daí o nome Leis Draconianas. Só que acontece que o monarca ele pode ficar muito cheio de si e se tornar um tirano. E para controlar a tirania, nós temos a aristocracia, que também pode ficar muito cheia de si e tem que ser controlada pela oligarquia, que também pode ficar muito cheia de si. E ela tem que ser controlada pela democracia, que somos nós. Só que aí que é a páprica de todo esse tempero, né? A democracia, o povo também pode ficar muito cheio de si e entrar num estado de oclocracia, que é um estado que precede a anarquia de novo. É como um relógio, um ponteiro que vai girando, né? Então, quando a oclocracia ela aconteceu na Grécia, foi o fim da picada. Né? Então, agora, no impeachment da Dilma, de 2014 para cá, nós estávamos vivendo um estado de oclocracia. Né? A gente sabe até o porquê Bolsonaro, os indicados, os favoritos de Bolsonaro também entraram. Né? Primeiro que não aguentavam mais PT, não aguentavam mais roubalheira. Né? O povo disse de boca cheia que a nossa bandeira não será vermelha. Né? Bom, então, Fred, olha, o nosso tempo está começando a acabar, nós temos 10 minutos para acabar. Bacana. Beleza, aí o que você falou. A Sandra está perguntando em que etapa você está do processo seletivo. Eu já sei, né, que você vai fazer hoje a entrevista, não é isso? Depois. Vou fazer hoje, às 20 horas, a segunda etapa da entrevista. Pronto, Sandra, está respondido aí para você. E, Brad, agora eu vou te pedir para você fazer as suas considerações finais desse nosso evento aqui. Falar como é que o pessoal te acompanha nas redes sociais, que tipo de apoio você precisa que a turma te dê, e aí dar o seu boa noite, e logo depois eu também me despeço aqui. E muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, e quero agradecer a todo mundo que está aqui, né, nessa quarta-feira de noitinha, nesse nosso papo, que sempre acontece às 6h30 da tarde. Isso aí. Bom, o meu pedido, né, as minhas considerações finais é a seguinte: não é por mim, é por todos nós. Né? Perfeito. Eu, particularmente, eu não tenho a mínima, digamos, vaidade de entrar na política. É porque o slogan do Novo, né, vamos sair da indignação e partir para a ação. Perfeito. Isso. Então, o que acontece? Chegou um ponto que não dá mais. Chegou um ponto que a gente precisa dizer chega, a gente precisa meter a mão na massa, fazer acontecer. Então, não é por mim, é por todos nós. Então, o que eu peço para vocês, não é pelo Fred, não é por mim, não é por nenhum outro candidato, ou pré-candidato, postulante, não é. Espalhem as ideias do Novo, com o maior vigor que vocês puderem. Tá? Mesmo que vocês concordem ou não concordem com uma coisa ou outra, quando alguém concorda com você 70%, ela é sua aliada, ela não é sua inimiga porque discorda 30%. Então, propaguem a ideia do Novo, cresça a sociedade civil organizada, tá? Para que você puder falar, para que você puder indicar, explicar que o Estado não é o gerador de riquezas, que o indivíduo é o gerador de riquezas, isso significa, novamente, que não é por mim, é por todos nós. Tá? Então, muito obrigado por terem assistido, excelente noite, fiquei muito feliz. Né? Se eu pudesse aqui, eu ficava falando 4, 5 horas, que eu falo a beça,
Quando começa a falar, eu não paro. Não, tá mas tudo bem. a gente tem, a gente tem Mas e as tempo. suas redes sociais, o pessoal te acompanhar? Como é que As minhas redes sociais. Pode procurar por Brad Pagani. É difícil de digitar, né? Mas eu vou soletrar aqui, vai ficar gravado no YouTube, né? Isso. Então, Pagani é Paghni. Brad Pagani, tá? Não é o Pitch, é quase lá, tá? Quase lá. BRAD, Pagani, Paghni. Isso. Tudo Perfeito. junto. Não, nome normal, escrito separado. No Instagram tem um pontinho entre o nome e sobrenome. Ok, beleza. Bom, bem-vindo, estamos juntos, vamos continuar juntos, isso é um processo. Pessoal, boa noite. Minhas redes sociais, sou o Fred Luz, como todo mundo que já me conhece sabe, mas sempre tem gente nova aqui. O meu número de WhatsApp, 989-00-3030, também para quem quiser participar de uma forma mais intensiva. Recomendo, peço encarecidamente que vocês propaguem, que vocês peçam a pessoas para me seguirem, nas minhas redes sociais, ter uma vontade de me conhecer muito melhor e saber da minha história e, eventualmente, interagir comigo para conversar, para a gente bater papo. Nós estamos aqui num processo ainda de construir soluções e propostas para a nossa cidade, para que ela venha a ser e volte a ser a cidade maravilhosa, realmente, que a gente acredita que tem tudo para ser. Então, vamos trabalhar para mudar a política no Brasil. Vamos juntos, com muita energia, muita força. Uma boa noite. Amanhã, 6h30, estaremos aqui novamente. Abração, Brad. Tudo de bom. Boa noite para todos. Boa noite, seu Fred. Abraço. Obrigado. Abraço forte. Tudo de bom.